Só relembrando aí, né, pessoal, o que nós estudamos, demos início na semana retrasada, quinta-feira retrasada, e demos prosseguimento e finalizamos o assunto ontem, né? Karina, bom dia. Prosseguindo aqui, né? Nós aprendemos o quê? Que o verbo, ele é uma classe de palavra que se flexiona em pessoa, em número, em tempo, em modo e em voz, né? E aí a gente viu algumas definições aí. Vimos que o verbo ele pode apresentar ação, estado, fenômeno da natureza, um fato, né? Uma ocorrência, um desejo. Karina tá falando alguma coisa comigo? Oi? Não entendi. Eu tô. O quê? Ah, tá. Não, ainda não estou corrigindo não, tá? Eu estou relembrando aqui o nosso assunto, o que nós aprendemos ontem, tá? Estava falando sobre a definição do verbo, né, a flexão dele e o que ele exprime, né? Que aí eu já falei para vocês, né? O verbo ele se flexiona em número, em gênero, desculpa, gênero não, pessoal, em número, pessoa, tempo, modo e voz, né? A voz, não tenho certeza se a gente ainda estuda a voz do verbo esse ano, tá? A gente vai ver aí os próximos módulos, mas a pessoa, número, tempo, o modo, tudo isso a gente estuda ainda esse ano. E aí a gente falou o quê? Que ele exprime ação, que ele exprime estado, fenômenos, ocorrências ou desejos, né? E nós vimos o que? A morfologia do verbo. O verbo, ele pode ser, né, um verbo regular, pode ser um verbo irregular, pode ser um verbo anômalo, defectivo ou abundante. E aí, nós vimos o quê? Que quanto a conjugação, né, ele pode ser primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação, que são aqueles lá que a gente viu, né? Primeira conjugação terminada em AR, segunda conjugação terminada em ER e terceira conjugação IR. Aí a gente viu também a questão da semântica, né? Que ele pode ser um verbo transitivo, intransitivo, impessoal ou um verbo de ligação. Os tempos, né? A variação com relação aos tempos, ele pode ser presente, pretérito ou futuro. E como eu falei para vocês, né? A voz a gente não, provavelmente a gente não vai trabalhar esse ano, tá? Mas as vozes verbais aí são a passiva, a ativa e a reflexiva, que provavelmente a gente não vai ver isso esse ano. Os modos verbais são indicativo, né, que representa aí certeza, convicção de algo, o subjuntivo, né, que expressa aí uma dúvida, uma possibilidade, lembra lá da Pepsi, né? E o imperativo, ele expressa uma ordem, um pedido. A gente viu um pouquinho do verbo imperativo lá nos textos injuntivos, né, ou instrucionais. E aí a gente, quando fala de verbo imperativo, a gente lembra da Coca-Cola, certo, pessoal? Então, relembrado o assunto aí, vamos à nossa atividade, né? Vamos corrigir as nossas atividades. Número 1. Grife os verbos das orações abaixo. Essa é fácil, né, galera? Essa daí é moleza. Então, vamos lá. Letra A. Os alunos leram um livro. Qual é o meu verbo? Hein, pessoal?
Leram, né? Quem que falou? Oi. Certo, tá correto, tá, pessoal? O verbo aí é leram, né? Quem é o sujeito aí dessa oração, pessoal? Vocês conseguem identificar? Os alunos, né? Eles que praticam a ação de ler. Muito bom. B. Muitas pessoas viajam nas férias. Qual é o verbo dessa oração? Viajam, né? E perguntinha aí básica, pessoal, da nossa classe de palavra anterior, a palavra muitas. É o quê, hein? Vocês lembram lá o que nós vimos no assunto passado? Hein, pessoal? Muitas pessoas. É que pronome? É um pronome indefinido, né? Só que aqui, pessoal, ele está fazendo, ele não está só como um pronome, ele está lá naquela situação, né? De pronome, adjetivo ou substantivo? Não, ele é um pronome adjetivo, porque ele está acompanhando o meu substantivo. As pessoas, aqui a palavra pessoa é o substantivo dessa frase. Muitas está acompanhando o substantivo, ok? Bom dia, Guilherme Amaral. Oi? Quem que falou? Pessoal, alguém ouviu o que Karina falou? Porque para mim é que picotou. Se alguém ouviu, ah, tá, ok. Então vamos lá, pessoal. Se hoje é dia 7 de fevereiro. Mentira, né? Hoje é 29 de outubro. Mas vamos lá. Não. Quem sabe, gente, qual é o verbo? Não. Quem falou é? Yasmin acertou, tá? O verbo aí, galera, é. Lembra que a gente viu lá em cima os verbos irregulares? Vocês se lembram disso? Então, o verbo é, ele é um verbo irregular. Ele também é considerado um verbo anômalo, tá? Então, o meu verbo aí é justamente essa letrinha aí que a gente quase sempre ignora ela, né? Que é a letra E. Então, prosseguindo aí. D. Talvez eu participe do campeonato. Não. Você já está em outra classe de palavra. Ô, Karina, ó, hoje, talvez, você já está lá no advérbio.
Então, pessoal, olha só, quer ver? Para vocês se localizarem com relação ao verbo, vocês têm que participe, correto, mas ou eu poderia falar certamente vou participar, né? Ou eu não vou participar, tá? Mas vamos lá, olha só, uma questão aqui que eu vou colocar para vocês, para ver se vocês conseguem diferenciar, né, o verbo das outras classes de palavras aqui, né? O verbo, como a gente viu lá em cima, na definição dele, é ele que exprime uma ação, um fenômeno, um estado, uma ocorrência, né? Um fato. Então, pessoal, vocês têm que, por exemplo, eu não consigo identificar esse verbo logo de cara. Para mim, ele ainda é uma palavra estranha. Eu não consigo, não me familiarizei ainda com ele. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão conjugar palavra por palavra. Lembra lá das pessoas do pronome reto? Eu, tu, ele e assim sucessivamente? Vocês vão conjugar, por exemplo, o verbo, ele vai se flexionar, né? Quanto a pessoa, quanto a número, quanto a modo. A gente tem aí mais algumas flexões, mas o que eu quero falar para você, por exemplo, você vai pegar aqui a palavra talvez. Você vai falar eu talvez, tu talvez, ele talvez. Essa palavra talvez, ela se flexionou em alguma coisa? Eu consegui variar ela? Não, né, pessoal? Então eu vou falar agora eu, tu, eu, ele, eu. Sem lógica, né? Porque a gente já sabe que o eu é um pronome do caso reto, certo? Pronome pessoal do caso reto. E aí você vai fazer isso com cada palavra, tá? Aí vamos lá pegar a próxima palavra. Eu participo, tu participa, ele participa. Eu já vi a variação aí. Só que aqui a gente tem a questão aqui do tempo, né? Do modo, mas você já viu que essa palavra variou. Eu participo, tu participas, ele participa. Se você continuar a conjugação, né, que é o que você vai fazer, nós participamos, vós participais, eles participam, você vê que eu mudei, eu consegui variar essa palavra. Ou seja, esta palavra que variou, que eu estou conseguindo flexionar ela, que eu estou conjugando ela, ela é um verbo. Por exemplo, se eu fizer com a próxima palavra aí, do, eu dou, tu dou, ele dou, por quê? Você poderia falar eu dou, tu dá, tu dás. Só que aqui você tem que entender que isso aqui ninguém está dando nada para alguém. Isso aqui já é também uma classe de palavras que a gente ainda não estudou, que é a preposição combinada com o artigo, a preposição de combinada com o artigo o. E aí o resultado é do, tá? Campeonato. Eu campeonato, tu campeonatas. Olha só, não tem lógica, né? Então vocês têm que ver a palavra que vai sofrer essa variação que está exprimindo aí a ação. Qual é a ação que é feita aí na letra D, né? Que talvez ele vai participar do campeonato. Isso daí é a ação, a participação dele, tá? Sendo que a palavra aqui, conforme eu coloquei, né? Participação já entra, eu já mudo a classe de palavras, já entra aqui num substantivo. Ok, Ana Luísa. Bom dia. Então vamos lá, pessoal. Entenderam a dica aí, pessoal? Ok. Então vamos para a próxima aí. Letra E. Ana Luísa, a gente começou a nossa correção agorinha mesmo, tá? A gente está aí no Praticando, página 34, número 1, letra E. Ok? Então vamos lá, galera. Gosto muito de meus pais. Aonde está o meu verbo aí?
Gosto. Isso aí, correto. Oi? Isso aí. Letra F. Seremos bons amigos. Seremos. Muito bom, pessoal. Fiz todas as atividades. Fiz, correto. E todas a gente entra novamente lá no que nós falamos, né? É, todas as atividades, essa palavra todas é o meu pronome indefinido, né? Leia e responda. Cada grupo humano se comporta, pensa, trabalha e se distrai de maneira toda sua. As maneiras de preparar os alimentos, de plantar as roupas que as pessoas vestem, os ornamentos que usam, tudo isso faz parte de sua maneira de viver, de sua cultura. Número 1, novamente, né? Ah, o que cada grupo humano faz à sua maneira? Correto. Só que, pessoal, aqui a resposta não foi tão clara para nós, tá? Foi Karina que me respondeu, certo? Então, Karina, a sua resposta está correta, tá bom? Mas aqui ele está, como é que a atividade ele vem trazendo verbos, ele, no caso, a pergunta seria qual verbo que exprime a ação de cada grupo à sua maneira, né? Ele também não pôs aqui de uma forma clara, tá? Mas a sua resposta está corretíssima, tá? Baseada no texto. Mas teoricamente a gente iria pegar aqui só os verbos, né? Comporta, pensa, trabalha. Cadê? Prepara, né? Planta, enfim, né? A gente pegaria aí só os verbos que está praticando, né? Está mostrando o que cada grupo faz à sua maneira, né? Cada grupo praticação à sua maneira, tá? Sua resposta está correta. Você pode mantê-la aí, mas tipo, dá uma sublinhada aí só nos verbos aí para você entender que essa pergunta ela quer saber o que? A questão com relação aos verbos. Vamos lá, pessoal. 2. O que essas palavras indicam? Aí eu tenho aí algumas opções: características, qualidades, nomes de seres, processos, ações e só essas três opções, tá? Exatamente, né? Essas palavras, elas indicam, né, alguns processos que são feitos e algumas ações que são feitas. 3. Há no texto um substantivo sobrecomum. Nossa, voltou lá na nossa primeira classe gramatical, galera. Vamos ver quem vai saber essa daí, né? Há no texto um substantivo sobrecomum. Transcreva-o. Qual é esse substantivo sobrecomum? Todo mundo concorda? E aí, pessoal, só a Karina que respondeu essa? Ok. Então, galera, a palavra aí, né, o substantivo
que ele fala é justamente a palavra pessoas, né? O que que é o substantivo sobrecomum? Quem lembra, gente, a definição do substantivo sobrecomum? Exatamente, né? Eu tenho aí aquelas palavras que elas funcionam tanto para o masculino como feminino e eu não tenho. Oi? Não, não, não. Essa daí não. Essa daí não. A sobrecomum, o artigo não muda. A que mudaria é a comum de dois gêneros. Por exemplo, é, o intérprete, o meu substantivo aí seria intérprete. Então eu falaria o intérprete masculino ou a intérprete no feminino. Esse é o comum de dois gêneros. É diferente. O comum de dois gêneros, o artigo vai me mostrar se é masculino ou feminino. Já o sobrecomum, não. Eu tenho esta variação para os dois gêneros, né? As pessoas, as crianças, né? Normalmente eu não falo o pessoa, o criança ou a criança. Não, a criança serve tanto para menina quanto para meninos. A palavra pessoa também serve tanto para homens como para mulheres. Compreenderam? Né? O livro puxou lá atrás o substantivo para a gente. Oi? Então vamos lá, prosseguindo aí. Número 4. Observe este outro fragmento. O Brasil era, na época, um reino da natureza. A. A palavra destacada também é verbo. Não tem palavra nenhuma destacada aí, né? Mas a gente vai se localizar aqui. O que o verbo destacado está indicando nesse caso? Vocês conseguem, pessoal, localizar o verbo aí nesse trechinho? Pensa direitinho. Vamos lá, galera. Dica da professora. Vamos conjugar palavras por palavra. Um minutinho aí para vocês me darem a resposta certa. Vamos lá, quem conseguir a resposta certa, 1/10 agora. Vamos lá. Sabe sim. Claro que você sabe o que você está fazendo na sua vida. Você está estudando. Oi? Número 4, letra A. Há um fragmento de um texto. O Brasil era, na época, um reino da natureza. É, não. Então vamos lá, valendo 1/10 para quem me responder aí qual é o verbo desse trecho. Não. Oi? Não, pessoal. Pessoal, olha só, a dica que eu dei foi o seguinte: conjugue cada palavra. Você vai começar aqui pelo O, né? O Brasil era na época, então você vai falar eu, o, você, o, ele, o. Essa palavra sofreu variação, praticou alguma ação, fenômeno, mostrou um estado? Não, então ela não é verbo, descarta ela. Isso aqui tá. Oi? Não é reino. Não. Ó, vou lá, hein, galera. Dou-lhe uma. Quem falou? Leandra. Leandra ganhou aí 1/10.
Então, galera, o era aí, olha só a brincadeira, né? Que esses verbos fazem conosco. O era nada mais é do que o verbo ser, só que ele está conjugado no passado, no pretérito. Agora vocês viram porque ele é chamado, ele é chamado de anômalo e de irregular, porque ele acaba mudando muito. Lembra lá, verbo ser, aí eu no presente vou falar ele é, no no futuro, eu vou falar ele irá, e aqui eu falo no passado, né? Ele era. Olha aí a bagunça que o verbo ser ele faz com a gente, né? Prega uma peça na gente. Então, o verbo aí é era, tá, pessoal? É no passado, né? Como eu já falei para vocês, é um pretérito. E a informação que ele dá para a gente é que o Brasil era, na época, ou seja, ele já foi, já passou, né? Era um reino da natureza. Só tirando aqui uma dúvida de vocês, tá? A palavra reino aqui é substantivo. Alguns de vocês podem ter confundido a palavra reino no sentido do verbo reinar, mas aqui não é verbo, é um substantivo, tá? Então vamos lá. Provavelmente quem aí confundiu reino com verbo é porque fez a seguinte conjugação: eu reino, tu reinas, ele reina, tá? Mas aqui, como eu falei para vocês, só um minuto. O contexto aqui da frase, a palavra reino não é verbo, tá? Ele está acompanhando, ele é um substantivo junto aqui com a natureza. Ele é um ele na época era um reino da natureza. Ele está falando o quê? Que era um local aonde tinha muita natureza, muitas belezas, né? Exóticas, naturais, tá? Pode falar. Quem me chamou aí? Quem me chamou, pessoal? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Alguém me chamou? Queria falar comigo alguma coisa? Então vamos prosseguir aqui. 4, letra A. A palavra destacada também é verbo. O que o verbo destacado está indicando nesse caso? Hein, pessoal? A gente já descobriu o nosso verbo aí, que é a palavra era. Correto, tá? É uma característica, uma qualidade, né? Ele está dizendo o quê? Que o Brasil era um reino da natureza, né? A gente meio que já falou essa daí ali quando eu comentei sobre a questão do reino. 5. Observe a letra da música abaixo. Minha jangada vai pro mar, vou trabalhar, meu bem-querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar e a Deus do céu vamos agradecer. A. A quem se referem os verbos destacados? Novamente, nós não temos verbo nenhum destacado aqui na nossa leitura. Então, a gente vai ter que fazer aqui, né? Descobrir primeiro quem são os verbos presentes aqui, para depois a gente responder essa pergunta. Então, na minha primeira linha, minha jangada vai sair para o mar. Temos verbo aí, galera? Sair. Tem mais alguns aí, tá? Quem falou? Então, eu tenho lá na minha primeira linha os verbos vai, sair,
Segunda linha, tenho mais algum verbo? Então vamos lá. Vou. Mais algum? Não, querer é substantivo e isso daí a gente vai ver provavelmente no nosso próximo livro, tá? Aqui já entra, né? São os trabalhar é. Vamos lá, nossa terceira linha. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar. Quais aí? Quiser e voltar. Tô aqui anotando também, tá, galera? Próxima linha, quarta linha. Temos verbos aí? Sim, correto. Próxima linha. Eita. Cadê um peixe bom? Vou trazer. A gente já leu. Meus companheiros também vão voltar. Última linha. Onde estão os verbos? Então, pessoal, a nossa pergunta é: a quem se referem os verbos destacados? Vamos lá, vamos analisar aqui, né? Minha jangada vai para o mar. Aí ele está falando de quem? Nesse trecho aqui, minha jangada vai para o mar. Esses verbos aqui estão se referindo a quem? Ao barco, à jangada. Eu primeiro entendi que você tinha falado mar. Aí eu fiz que não, mas depois você falou novamente, né? Ao barco, né? Seria a jangada aqui. Então ele continua, né? Minha jangada vai pro mar, vou trabalhar meu bem-querer. Na minha segunda linha, vou trabalhar meu bem-querer, está se referindo a quem, pessoal? Isso, né? Que seria o quê? Ao pescador, né? Se Deus quiser, quando eu voltar, aí a gente novamente está se referindo aqui a esse sujeito oculto aqui, que é o pescador, né? Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar e a Deus do céu vamos agradecer. Né? Só que na nossa primeira linha, que os verbos estão se referindo ao barco, tá? Mas da segunda linha em diante está se referindo ao pescador, né? A um pescador que a gente não sabe quem é esse pescador. 6. Esses verbos são de ação? Ó, vai sair, vou trabalhar, quiser, voltar. O quiser não, né, galera? Não são todos que são de ação aqui, não. É, né? Temos aqui uma grande porcentagem aqui de verbos que são de ação, né? Vou trazer, vão, voltar. Agradecer, enfim, né? Não são todos aqui que são de ação, mas a gente tem uma grande quantidade aqui de ação, né?
7, pessoal. Pertencem a que conjugação? Primeira e segunda, né? A gente tem aí alguns terminados em ar, né? AR, e alguns terminados em ER. Aí você vai classificar conforme a gente falou aí, alguns, né? Esses verbos aí que a gente falou. Você vai colocar trabalhar, primeira conjugação. Por quê? Porque ele é terminado em AR. Querer. Você vai lá e vai colocar que é o quê? Segunda conjugação, porque ele é terminado em ER. Então vamos lá. Praticando em casa. Temos aí uma leitura para fazermos, tá? E nós vamos aí à nossa atividade. Eu vou ler o primeiro parágrafo e vocês vão continuar aí, tá? Um de cada vez. Então vamos lá. A garça velha. A garça não conseguia mais apanhar peixes com facilidade. Devido à idade avançada, sua vista estava tão cansada que às vezes passava dias inteiros sem comer. E foi num desses dias, quando estava com o estômago a roncar de fome, que ela teve uma ideia. Vendo que o sapo se aproximava, ela então ela não perdeu tempo. Continue aí, pessoal. Quem que vai continuar? Pode. Você continua depois de Karina. Ela leu um. Pode ler. Prossegue, Wallace. Pode. A garça, né? Quem continua aí? A dona Garça. Vai, Wallace, lê aí pra gente. Ok, quem continua aí? De onde o Wallace parou.
Então vai, continua aí. É mole? Sem vergonha essa garça, né? Quem prossegue aí, galera? Quem finaliza aí pra gente? Pode sim. Sem ter outra saída. É mole? Garça aqui espertinha, né? Número 1. Aponte o fato que motivou a história acima. Aí temos 3 opções aí. A garça não conseguia apanhar peixes com facilidade. O dono dessas terras construiu um campo de futebol aqui. O sapo mergulhou na lagoa e contou a novidade para os seus amigos de escama. Qual dessas opções? Essa facinho. Essa é muito fácil, né, pessoal? Prosseguindo aí, número 2. De acordo com a história, a vista da garça estava tão cansada por causa da sua idade avançada, porque ela passava dias inteiros sem comer ou porque ela estava com o estômago a roncar de fome. Correto. 3. No trecho, mas antes disso, ele vai esvaziar a lagoa e distribuir os peixes para a vizinhança. O vocábulo mas indica um contraste, uma ressalva, uma compensação. Ai, me perdi aqui, gente. Espera aí só um minutinho. É número 3. Vocês pesquisaram, pessoal, sobre essa palavra? A palavra mais. Então vamos lá, vamos fazer isso agora? Eu só pesquisei a ressalva. Então vamos lá, vamos pesquisar a palavra mas. Abram aí, né, no computador ou no celular de vocês. Coloca aí. A palavra mas indica o quê? Então fala aí pra gente. Vou até abrir aqui, ó. No caso, você falou conjugação, não foi? Não é conjugação, é conjunção. É. Então, pessoal, a conjunção também faz parte das nossas classes de palavras que daqui a pouco a gente vai estudar. E aí, esse mais, né, ele é uma palavra, uma conjunção adversativa, tá, pessoal? Aqui
nesse livro aqui que eu estou olhando, ele não tem essas definições, tá? Ele é uma conjunção adversativa. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ué? Pessoal, eu saí da sala que não sei nem por quê, né? Vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Acho que não foi só a sua, não. Acho que foi de todo mundo. Eu também saí da sala. Do nada aqui. Fechou aqui a sala e eu voltei. Acho que foi todo mundo, que eu vi um monte de gente aqui saindo ao mesmo tempo. Então acredito que foi, sei lá, um bug do Menses. Não sei bem o que rolou aqui não. Mas enfim, né, galera? Voltamos. Como eu falei, como nós estávamos aqui falando, né, o mas, a palavra mas, é uma conjunção, né, adversativa, né, tá lá, ele faz parte das orações coordenadas, mas isso daí é papo para uma outra história, né, que aí a gente já entra aqui em períodos compostos, tá, já é assunto bem mais à frente. Tá? Mas a ideia é essa, né, pessoal? Toda vez que eu tenho aí o mas, que eu falo mas, significa o quê? Que após o mais, eu venho, se eu tô falando uma coisa positiva na minha primeira oração, né? Eu fui à festa da Roberta, mas você já pode esperar uma coisa negativa, mas o quê? Mas ela não estava tão boa assim, né? Essa ideia aí do mais. Aí você leu aí que nós temos também as outras conjunções aí que trabalham junto com essa, tem um sentido muito próximo do mais, né? Que é o porém, contudo, todavia, entretanto. Toda vez que a gente tem essas construções, significa que eu mudei, né? Ou para uma coisa negativa para outra positiva, ou que eu estou falando de uma coisa positiva e vou falar de uma coisa negativa, tá? Isso assim, gente, é uma explicação muito básica, tá? De uma forma simples, tá? Porque a teoria não é bem dessa forma, né? Estou falando aqui de uma forma simplificada para vocês entenderem. Então vamos voltar lá. Então, aqui nesse trecho, a minha pergunta é, né? O vocábulo mas indica o que, pessoal? Karina disse que colocou um contraste, né? Mas então, mas na verdade é um. Por que você está me dizendo que não é uma ressalva? Compensação não é. Então olha lá rapidinho. Vou até olhar aqui também, ó. Eu achei. Você achou? Então lê aí. Observação escrita para emendar o que se escreveu erradamente, ou para tornar válida a inserção de palavra ou bicho. Ok. Viu aí? Então, a ideia é o quê? Lembra lá que você leu na definição da palavra mas? Ele traz o quê? Uma oposição. Eu estou mudando aqui o que foi dito anteriormente.
Eu falei o que para vocês, né? Toda vez que eu tiver um mas, porém, contudo, todavia, portanto, entretanto, que eu tiver essas construções, eu estou falando de uma coisa, por um lado, uma suposição, por um lado bom, positivo, e depois quando eu coloco esse mas, porém, contudo, todavia, entretanto, portanto não, eu vou mudar a frase, né, a oração a partir daí. Eu já vou, se eu estou falando positivo, eu vou falar agora de uma forma negativa. Fui na festa de 15 anos da Roberta. Aí eu coloquei, mas não estava tão boa. Porque aí entra a explicação, né? Porque o salgadinho não era bom, ou a iluminação estava muito. A iluminação era baixa, o salão de festa era pequeno. Você viu que eu já mudei aqui o tom da frase, né? Eu comecei falando uma coisa boa, positiva, uma coisa legal, e depois eu terminei falando aqui negativamente desse mesmo assunto, tá? Então essa é a ideia aqui, a ressalva, né? Eu tô aqui contrapondo aqui o que foi dito anteriormente, tá? 3, então, é a minha segunda opção, uma ressalva. 4. Segundo o texto, os peixes ficaram atarantados. O que significa isso? O que significa, pessoal, a palavra atarantado? Mais alguém? Falta você, eu pesquisei também, falta você. Só você respondeu então, Karina. Então vamos lá, né? A ideia é justamente essa, né? Eles meio que ficaram atordoados ali com a situação, né? Ficaram sem saber o que fazer. Que aí entra na palavra que você falou, desnorteado, né? Norte dá aquela sensação de que você tem um rumo, você sabe para onde ir, sabe o que fazer, né? Então a palavra aí atarantado. Uhum, ok. Mas acho que não foi só com você não, tá, Leandra? Acho que foi com todo mundo, que eu também meio que levei um tombo aqui da sala também. Então, a número 4, né, atarantados, é sinônimo aí de desnorteado, tá? A minha terceira opção, tá? Eles ficaram aí sem saber o que fazer. Eu também. Eu tô falando aqui tava falando isso aqui pra Leandra. A minha sala aqui também fechou aqui do nada, assim, aí eu voltei rapidinho. Aí eu vi um monte de gente saindo, então acredito que foi um... Também saiu, deu que o Mendes tinha parado. Acredito que foi um bug do Menses, Facebook, enfim, né? Vamos lá, galera. Ok. Número 5, pessoal. No segmento, por isso, o meu conselho é que se mudem para o poço que há logo ali na entrada da fazenda. O termo grifado, que não há termo grifado aí, retoma um fato, identifique, tá? O termo provavelmente que ele que deveria estar grifado aí, provavelmente é a palavra por isso, tá? E ele quer saber aí o que esse termo grifado, o que ele retoma aí nessa frase, tá? Nesse contexto aí. Marley, sai. A número 5, ele está assim, ó. No segmento, por isso, o mesmo conselho é que se mudem para o poço que há logo ali na entrada da fazenda.
o termo grifado retoma um fato, identifique-o. Então, ele quer saber qual fato esse termo grifado, que não está grifado aqui, que é aí provavelmente a palavra por isso, tá? Qual termo essa palavra por isso retoma, ou seja, a quem a palavra por isso se refere. E aí, pessoal, alguém conseguiu fazer essa daí? Conseguiram? Vamos lá. Ele quer saber o que é esse termo, né? Por isso, a qual termo ele está se referindo? Qual parte aí ele retoma no texto? Então vamos lá, já que a gente está com dúvida aí, vamos voltar lá no texto, procurar aqui a parte que a Garça ela dá essa sugestão. É no quarto parágrafo, professor. Então, vamos ler aqui, né? Tá aqui um diálogo ocorrendo, tá? Isso aqui é assunto de redação, né? Está introduzido por travessões, né? Que é o que nós estudamos, né? Um diálogo aqui acontecendo. Então, vamos lá. Bem sei que vocês, peixes, podem viver, não podem viver fora d'água. Por isso, o meu conselho é que se mudem para o poço e a gente prossegue aí. Então, qual é a informação lá do número 5? Qual é a palavra isso, né? Está se referindo a quem nesse trecho que a gente leu? Ao peixe, aos peixes. Aos peixes, isso daí, né? Está se referindo, que termo que ele está retomando aí? Ele está falando que os peixes não podem viver fora d'água. Então, ele, né, indica aí os peixes fazerem essa transferência para o poço, né? 6. Já se foi o tempo em que eu comia peixes, agora sou vegetariano e me satisfaço com pedaços de grama. A garça faz um alerta aos peixes, busca convencer os peixes ou dá uma sugestão aos peixes. Exatamente, né? A minha segunda opção aí, né? Ela está tentando convencer os peixes que eles não serão comidos, né? 7. Na parte, ali a velha ave podia pescá-los, até de olhos fechados, e assim nunca mais passou fome. A que lugar a palavra destacada se refere? Acredito, né, novamente, que ele está utilizando a palavra ali. Vocês grifem aí, tá, pessoal, no livro de vocês. Aqui não está grifado, mas aí as palavras lá que a gente falou que deveriam estar grifadas e não estão, tá? Vocês grifam aí. Então, a palavra ali se refere a qual local? Ao poço. Ao poço, né, pessoal? 8. Qual a moral da história? Hein, pessoal? Qual é a moral da história aqui? Confiar no inimigo.
Não confiar no inimigo, né? E a gente vê o que, né? Essa historinha aqui que foi falada pra gente, que foi contada pra gente, é que tipo, que gênero textual? Nós já estudamos isso aqui. É uma fábula, né, pessoal? Inclusive aqui, lá embaixo, né, nas letrinhas minúsculas, né, está assim escrito Fábulas de Esopo, tá? Ou seja, é uma fábula. Galera, alguma dúvida com relação à atividade? Sim ou não, pessoal? Ok. Então vamos lá, né? Já são 8h48. Vocês querem ir direto, né? Passar direto. A gente faz uma revisão rápida aqui sobre português e a gente já emenda em redação. Ou vocês querem parar aqui e a gente volta depois com redação? Ok, então. Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Karina. Chamada, pessoal. João Levi. Presente. Ok, quem eu chamei já pode sair, tá? Já te chamei, tá, Karina? Te coloquei aqui já. Ana Beatriz. Presente, professora. Ok. Samuel. Presente. Ok. João Levi. Leandra. Presente. Wallace. Presente. Natan. Ana Luísa. Ana Luísa, presente. Tchau, professora. Tchau, até daqui a pouco. Guilherme Amaral. Júlia. Quem falou? João Lucas? Não, o pessoal preferiu dar uma paradinha para lanchar, tá? João Lucas eu já te chamei, tá? Guilherme Amaral. Tchau, até daqui a pouco. Yasmin. Tchau. Júlia. Presente, professora. Ok, tchau. Renata. Alice. Ok, até daqui a pouco, tá? Volta 9h10. Guilherme Martins. Martins não, desculpa, Amaral. Sei que eu vou te amar.